24 de fevereiro é o Dia Estadual de Conquista do Voto Feminino no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu recebo em ambiente virtual as minhas convidadas. Uma delas, a Camila Wellingson, que é jornalista, historiadora, coordenadora acadêmica do ProUni na PUC-Rio. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante. Eu que agradeço. Também recebo a doutora Maíra Recchia, que é presidente do Observatório Eleitoral da OAB São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Olá, Camila. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão importante aí para a democracia brasileira. Verdade. Bom, para começar então, Camila, conta um pouquinho para a gente sobre a chegada então ao voto. O que era antes, né? A proibição então do voto feminino, mas depois com a aprovação da lei, a participação da mulher na decisão eleitoral. A decisão aconteceu, né, em 1932, nesse dia que a gente comemora, 24 de fevereiro, uma decisão, na verdade, que vem com o decreto do novo Código Eleitoral, que foi um decreto do Getúlio Vargas, mas a discussão em torno desse assunto vem já desde o século XIX. O Brasil, em 1891, teve uma Constituição, a primeira Constituição da República, e nesse momento já tinha um debate grande sobre isso. Não era um debate exclusivo de mulheres, na verdade, era um debate que acontecia em toda a sociedade, mas o Brasil, infelizmente, não conseguiu ter essa chance, teve a chance e não conseguiu ser o pioneiro no voto feminino, porque não passou essa lei, né, essa regra na Constituição de 1891, mas, na verdade, essa Constituição ela não proibia o voto. Ela simplesmente dizia que todos os cidadãos que poderiam votar e tinha as exceções, né? Havia exceções. E a mulher não estava entre as exceções. Então, não era exatamente uma proibição. E isso gerou uma série de discussões que se estenderam no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. Muita coisa aconteceu, algumas mulheres se manifestaram, começaram a se organizar. Em 1922, a Berta Lutz e outras mulheres fundam a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que defendia direitos das mulheres, principalmente o voto, por isso que elas ficaram conhecidas como as sufragistas. E aí elas fazem uma série de ações para chegar em 1932 e conseguir, de fato, o voto feminino, né, o sufrágio feminino. Mas foi uma longa caminhada, não foi simples, e várias mulheres aí participaram desse debate, dessa discussão nesse início do século XX, final do XIX, início do século XX. A gente pode, ao longo da discussão, falar mais sobre isso, né? Mas, a princípio, é Doutora isso. Maíra, fala um pouquinho também para a gente sobre essa questão, né, de termos o voto feminino, né, a participação feminina e também levando em consideração que agora a gente tem mais da metade da população, mais da metade da população votante feminino, né? Então conta um pouquinho para a gente. Pois é, Priscila, a gente costuma dizer, como bem trouxe aqui a Camila, né, que essa data de 1932 é super importante porque marca aí a aquisição de direitos da mulher, nos direitos mais básicos que a gente pode citar, e mais fundamentais, que é o direito à cidadania, né, de você poder escolher quem vai fazer o debate público, quem vai te representar, poder se candidatar e eventualmente se consagrar eleita. O fato é que, infelizmente, muito embora a gente date aí de 32, essa primeira aquisição, e depois de 1965, quando o voto ele vira universal e obrigatório para as mulheres, se a gente for datar desse ano, né, muito mais recente a garantia de todas as mulheres votarem de maneira obrigatória. Infelizmente, o que a gente ainda vê no cenário brasileiro é uma pouca participação feminina na política. E eu ouso dizer que não é porque as mulheres não querem participar da política, mas sim porque ainda temos
muitos obstáculos que precisam ser superados para que as mulheres possam estar a contento dentro desses espaços de decisão. Para além da aquisição do voto, o nosso legislador, ao longo do tempo, ele foi tentando incluir ferramentas afirmativas, né, legislações afirmativas de participação e inclusão das mulheres, por exemplo, no poder legislativo, quando a gente fala ali das eleições proporcionais. Mas o que ainda nós vemos, muito embora, como você bem citou, Priscila, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres e hoje também a maior parte do eleitorado, ou seja, da população apta a votar, também ser composto por mulheres, a gente ainda está muito pouco representada nesses espaços, no nosso melhor índice de ocupação de 18% no Congresso Nacional. Então, ainda há muito o que avançar quando a gente fala da efetiva participação feminina na política. Camila, e até essa conquista da mulher de participar do processo eleitoral, ela vem como um resultado do movimento feminista ao longo dos anos? Com certeza, né? Como eu falei, já desde o final do século XIX já tinha uma luta pelo voto feminino. A gente tem algumas personagens que entraram para a história nessa luta. Por exemplo, a Josefina Álvares de Azevedo, ela lança um jornal em 1888. Olha só, a gente está falando, né, de final do século XIX. E nesse jornal, ela levanta a questão do voto feminino. Ali naquele momento está tendo um debate, porque em 1891 vem a Constituição, né, a primeira Constituição republicana, então o debate estava acontecendo, não era só no Brasil, ele acontecia em outros lugares do mundo. Então, ela levanta essa bola, né, esse debate, e muitas pessoas são contra. Ela, inclusive, faz no ano seguinte uma peça, ela escreve uma peça chamada Voto Feminino, para falar sobre esses argumentos contra e a favor, né, e levando os pontos importantes para a sociedade, para que fosse debatido. Infelizmente, como a gente viu, não acontece, né, não é aprovado o voto. E aí, repito, não é que não é aprovado o voto feminino, ele simplesmente não fica claro, não fica evidente na Constituição que a mulher pode ou não pode votar. Tanto que isso dá margem para algumas discussões. Por exemplo, alguns anos depois, algumas mulheres elas se alistam para votar, alegando justamente que não está escrito na Constituição que elas não podem votar. Elas não estão nas exceções, né? E como diz, cidadãos a princípio, né, como a gente sabe que a língua portuguesa, quando fala no masculino, está falando de homens e de mulheres. E uma coisa curiosa é que quando nas décadas seguintes, quando a gente começa a discutir, quando elas começam a discutir a questão do voto feminino e surgem as sufragistas, um dos argumentos contrários ao voto feminino é justamente de que qual é o que eles falam, né? Olha só, a mulher, na verdade, ela podia votar, porque quando fala cidadãos, não está excluindo as mulheres. Se elas não lutaram pelo voto e não foram votar, é porque elas realmente não têm condições políticas de participar dessa atividade, né, tão importante da política. Então, você vê que era um argumento até bastante paradoxal, né, que não parece até, chega a ser tragicômico se a gente parar para pensar. Então, elas continuam lutando. A Leolinda Daltro, ela é uma mulher que luta, ela tenta se alistar, ela não consegue, e aí, como um processo assim de manifestação política, ela cria o primeiro partido feminino, é o Partido Republicano Feminino, em 1910. Então, você vê que já tem essa discussão acontecendo muito fortemente, não só entre as mulheres, é uma discussão que acontece em toda a sociedade, com muitos homens discutindo, envolve juristas, envolve advogados, religiosos, médicos, psicanalistas, tá todo mundo dando palpite. E aí, uma figura muito importante, que é a Berta Lutz, que é uma mulher da alta sociedade brasileira, que foi estudar fora, ela volta em 1918 e ela publica um artigo numa revista da época, dizendo que ela iria criar uma liga para brigar pelos direitos das mulheres, e ela de fato cria essa liga com outras mulheres. Ela diz, inclusive, nesse artigo que ela não quer ser sufragete. Isso é muito interessante, né? Porque a Inglaterra estava lutando também pelo voto feminino, e as mulheres na Inglaterra, elas tinham ações mais violentas, quebravam vidraças, faziam algumas manifestações mais violentas. E o medo da Berta Lutz era ser confundida com essas mulheres. Então, ela diz nesse artigo: não somos sufragetes. Ela queria ser reconhecida como sufragista.
ela cria a Liga, e depois, em 1919, em 1922, a Liga se desfaz e ela cria, então, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, cuja principal é o voto das mulheres. E elas têm, assim, ações, eu costumo dizer que é um lobby mesmo, feminista, tá aparecendo aí na tela, eu mostrei para vocês, né? Essas aí são as atas das reuniões da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, um trecho das atas, evidentemente, está no Arquivo Nacional, elas discutindo a importância de pagar para que saísse notícias no jornal a respeito da luta delas pelo voto feminino. E quando elas, nessa parte aí da ata, elas decidem que elas vão investir financeiramente em compra de espaço no jornal, porque elas entendiam que isso era importante, além de fazer o lobby com políticos. E aí é interessante que do lado vocês veem que tem duas reportagens, eu botei só a chamada e aparece o título, e em cima do título está escrito Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Eu interpretei, e eu acho que fica muito evidente, porque isso só começa a aparecer depois que nas atas aparece a decisão de pagar por matérias. Então você vê aí que aparece em cima a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que, no meu entender, significa o que seria hoje assim, anúncio publicitário, né, que a gente está acostumado a ver, mostrando, olha, esse anúncio é pago. Isso apareceu bastante até 1932, quando as mulheres conseguiram o voto, então elas fizeram esse trabalho aí bastante expressivo e teve resultado, né? Doutora Maíra, a gente ouviu agora, né, a questão então da mulher votante, né? Mas e aquela que é votada? Aquilo que a senhora até comentou na última resposta, que ainda temos um número muito pequeno de mulheres que fazem parte ali das eleições mesmo, né? Que luta ali por um voto. É um processo também? Isso tem aumentado? O que você percebe? Priscila, eu acho que no mesmo ensejo do que a Camila trouxe, né, de quando você teve lá a primeira discussão se as mulheres podiam ou não votar, a evolução legislativa de 88, de 1988, quando data da nossa Constituição Federal para cá, ela também foi permeada de avanços e retrocessos. Porque para chegar no ponto que eu quero responder, né, para falar um pouco da pouca participação feminina dentro desses espaços, é importante a gente pontuar que a Constituição de 88 ela traz ali a questão da igualdade entre homens e mulheres, mas que dentro do recorte eleitoral isso era uma grande falácia, porque as mulheres não ocupavam adequadamente esses espaços de tomada de decisão. Eu gosto sempre de lembrar, inclusive, que nós tivemos, né, uma primeira senadora eleita, uma senadora da República eleita em 1979, mas nós só ganhamos um banheiro feminino para as nossas senadoras em 2016. Então, isso dá uma métrica do quanto esses espaços, eles tinham quase que uma mensagem subliminar que ali não era lugar de mulher. Quando a gente tem a Constituição de 88, essa igualdade, né, material, ela não acaba se concluindo, né, acaba que não acontece, a gente começa a ter algumas inovações legislativas para tentar incluir a cota de candidaturas, que é o sistema que a gente tem hoje vigorando no legislativo brasileiro. Só que isso começa em 95 com uma menção de 20% de candidatas. Em 1997, é isso que é muito curioso, porque eu acho que faz um paralelo com 32, que é você tem um aumento de 30% de cotas de candidaturas, mas essas cotas a quem operava os partidos políticos e quem operava, né, o entendimento da legislação, quem valorava isso, entendia que essa cota ela não era obrigatória, que ela era facultativa, ou seja, os partidos eles tinham que reservar 30% pelo menos para um determinado gênero, mas não precisavam preencher. Isso só muda em 2019. E eu gosto sempre de frisar que a letra fria da lei, ela não fala que essa reserva de candidaturas é para as mulheres, mas a gente sabe que são as mulheres que acabam ocupando essa cota. Então, o que a gente tem agora é, desde 2009, uma obrigatoriedade dos partidos políticos lançarem no mínimo 30%, né, de mulheres, que são elas que acabam ocupando. A gente não vê incentivos suficientes, porque, via de regra, os partidos cumprem a cota e não investem em mais mulheres. O fenômeno aí das candidaturas fictícias, das candidaturas laranja, está aí que não nos deixa mentir.
Por vezes, eles não conseguem sequer utilizar os 30% e precisa chamar candidaturas que não são candidaturas reais, mulheres que acabam ali fazendo parte de uma fraude, e depois isso tem consequências que a gente pode tratar mais adiante. Mas o fato é que a pouca representatividade feminina, no meu entendimento, se deve aos obstáculos que essas mulheres, mesmo com cota de candidaturas, acabam tendo ao longo da corrida eleitoral. Elas não têm adequado financiamento nas suas campanhas, elas não têm visibilidade suficiente na própria corrida eleitoral, que hoje é muito curta, são 45 dias, e, por fim, elas são as maiores vítimas da violência política. Todo esse contexto faz com que nós tenhamos pouquíssimas mulheres se consagrando eleitas. Para você ter uma ideia, só a partir de 2018 que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação e o outro a uma consulta, determinou que no mesmo número de mulheres candidatas, desculpa, no mesmo percentual de mulheres candidatas, deveria haver o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, investimento, e também reserva de tempo na propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV. Não basta nós termos cotas de candidatura se as mulheres não têm o adequado investimento e se acabam sofrendo todo tipo de violência, seja no período pré-eleitoral, no período eleitoral e mais ainda quando se consagram eleitas. Né? Eu falo que é mais difícil, inclusive, permanecer na política do que entrar para a política. E esse dado é tão assombroso, Priscila, que nós ainda temos no Brasil quase 1.000 cidades brasileiras sem nenhuma mulher na vereança. Se eu não me engano, são 950 cidades que não tem uma única mulher no Poder Legislativo, nas câmaras municipais, fazendo ali políticas públicas ou então discutindo políticas públicas para as mulheres e para toda a sociedade. Esse é um fenômeno que a gente precisa começar a discutir. Quem sabe para evoluir, ao invés de cotas de candidaturas, que não vem se transformando em mulheres eleitas, em reservas de cadeiras, para que pelo menos haja, no mínimo, uma mulher em cada Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e, por fim, no nosso Congresso Federal. Doutora Mayra, essa questão que a senhora disse, né, da representatividade dentro dos poderes, ali, tanto executivo, legislativo, judiciário, é necessário até para que os direitos das mulheres também sejam assegurados e problemas que as mulheres vivem ao longo dos anos sejam então sanados. Claro que nós sabemos que os homens também levantam essa bandeira, mas as mulheres, até por passarem por isso, têm ali a propriedade. A gente percebeu até nas últimas legislaturas aqui na LESP, com um percentual maior de mulheres, ainda não equivalente, mas crescendo, né, aumentando o número de representações femininas, o quanto a legislação de proteção à mulher avançou aqui no estado de São Paulo. Doutora Mayra, a ideia é essa, né? Ter as mulheres, não só para ter mulheres nesses espaços, mas para que elas possam realmente representar as necessidades desse grupo. Exatamente. Na realidade, nada mais é do que uma garantia ao direito fundamental de igualdade que está previsto na nossa Constituição Federal. E é importante que nós elejamos mulheres comprometidas com a pauta de defesa de mulheres. Né? A gente sabe que não, a bancada feminina, a bancada feminista como um todo, não vai legislar apenas para políticas públicas direcionadas às mulheres, mas é fato que também existe esse olhar diferenciado para essas questões de gênero. A gente acabou de ter uma grande discussão em pleno 2023 acerca da pobreza menstrual, ou seja, um assunto que era completamente alijado da política pública brasileira. A gente tem outros assuntos também de suma importância que um olhar diferenciado para as questões de gênero é muito importante. Mas eu acho mais, Priscila, acho que a gente não pode só continuar pautando nessa questão só de gênero. É importante também ter uma questão interseccional com a própria questão de raça. Então, a gente precisa que os poderes da República, né, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, eles sejam mais diversos. Infelizmente, o que a gente ainda vê, eu sempre brinco, não tenho nada contra os homens, tudo a favor das mulheres, mas o que a gente ainda vê, infelizmente, é que a menor parte da população, que são homens brancos, é que ocupam as maiores posições de destaque. Você pega o retrato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o próprio retrato das Assembleias Legislativas, você vai ver que existe um parâmetro muito formado
que são esses homens brancos detentores de capital que estão ali de maneira a representar a maior parte da população, sendo que eles são a menor parte da população. Eles precisam continuar assim dentro desses espaços, mas esses espaços precisam ser mais diversos, né? Com pessoas com deficiência, com mulheres de todas as raças, com pessoas indígenas, enfim, na diversidade que o próprio Brasil possui. Então, eu sempre brinco, tudo na realidade é política, e as mulheres precisam também fazer parte da política, tomar as decisões e deixar só de fazer parte de comissões temáticas com relação a questões do gênero, mas também nas comissões de finanças e orçamento, Constituição, Justiça e Redação. Não existe qualquer tipo de limitação teórica ou intelectual para a participação feminina na política. Eu acho que a grande questão é como a gente inclui esses grupos que são tidos como minoritários, mas que são, na realidade, a maior parte da população dentro das esferas de poder do Brasil. E Camila, conta um pouquinho para a gente do impacto que o voto feminino acabou gerando aqui no país, tanto na representação das mulheres e das necessidades delas, como até a doutora comentou com a gente, a doutora Maíra, de que não é só para defender uma classe ou um público, mas as mulheres elas têm um olhar diferenciado para várias questões, né? Tanto de economia quanto das crianças, direito das crianças. Então tem um olhar mais abrangente. Conta para a gente o impacto, então, desses 90 anos. Então, é bem interessante, né? Porque tem a ver tudo com o que a Maíra falou, entender o contexto histórico. Porque quando essas mulheres, lá no início do século XX, estavam brigando principalmente pelo voto, a gente está falando de mulheres de classe média alta, que estavam muito preocupadas em deixar evidente que elas estavam brigando pelo voto, até pela educação, pela participação política, mas elas não queriam mudar o papel da mulher na sociedade. Então, elas deixavam bem evidente que elas continuariam sendo esposas, mães, donas de casa. Então, quando elas conquistam o voto, elas ficam satisfeitas, a federação continua existindo um bom tempo, mas depois vai tendo um hiato aí da luta feminista, tanto que a gente diz que houve a primeira onda e a segunda onda feminista. Essa segunda onda aí sim muda completamente. Daí a gente fala de movimentos feministas no Brasil e não de um único movimento. Não significa que não teve uma continuidade, que as mulheres da segunda onda não trouxeram o aprendizado das mulheres da primeira onda feminista, mas elas vieram com outra proposta, né? Eram mulheres que se você pensar, elas começaram a se organizar na década de 70, a gente estava vivendo um momento de ditadura no Brasil, elas vinham muitas dos partidos políticos, dos partidos clandestinos ou não, mas elas estavam discutindo questões sociais, elas não estavam discutindo questões específicas, elas estavam falando de mudanças sociais. E é até interessante porque dentro dos partidos aconteceu um certo racha entre as mulheres, porque havia um grupo que dizia que era importante a luta geral, e aí discutir todos os direitos e o fim da ditadura e o que, né, toda essa luta, e algumas mulheres perceberam que não dava para ficar só na luta geral e não pensar na luta das mulheres. Então, tem até um 8 de março que acontece aqui no Rio de Janeiro, que as mulheres estão reunidas, né, de partidos políticos, e um grupo de mulheres grita luta geral, e um grupo de feministas grita autonomia, autonomia, que é a autonomia das mulheres de lutar pelos direitos das mulheres. E aí, em 75, a ONU estabelece o Ano Internacional da Mulher, e logo em seguida a Década da Mulher, e é nesse momento que as mulheres brasileiras encontram um gancho para poder se organizar. Elas organizam um seminário na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, e como elas têm o apoio da ONU, consegue passar, né? Um seminário que consegue passar e discutir alguns direitos das mulheres. A partir daí surgem grupos que começam a falar justamente sobre os direitos, e aí tem a ver com as políticas públicas que a Maíra falou, né? Elas não estão mais falando só especificamente do voto ou de acesso à educação, mas estão falando de questões como violência, como direito a decisões em relação ao próprio corpo, como direitos de salários iguais para homens e mulheres. Então, essas novas bandeiras são levantadas e vai crescendo muito, né, esse movimento. Em 79,
muitas mulheres retornam ao Brasil com a anistia, e aí elas trazem da Europa a discussão que estava acontecendo muito rica lá, né, em relação às questões feministas. Elas trazem, surgem grupos de discussão, grupos de discussão mesmo, né, sobre as questões feministas, e elas começam a falar de entrar para a política. E aí elas vem outro racha entre as feministas, que é o seguinte: bom, a gente vai entrar para esse governo, que é uma ditadura, tá errado, a gente não pode participar do governo. E outras mulheres feministas dizem: não, temos que entrar para esse governo sim. Tanto que nas eleições de 82 muitas mulheres se candidatam, é um momento de muitas candidaturas de mulheres. Eu vi que vocês mostraram uma imagem também que eu selecionei, que é interessante, que fala sobre candidaturas de mulheres. Mas aí a gente vê como é forte ainda uma ideia, o patriarcado no nosso país, e de forma geral, não só no nosso país, porque é uma matéria falando sobre a candidatura de mulheres em 82 e o destaque são os maridos. Eu acho bem curioso e eu achei interessante essa reportagem do Jornal do Brasil, porque justamente está falando do protagonismo das mulheres, mas na notícia o protagonismo não é das mulheres. Tem vários exemplos assim na imprensa, é bem curioso de analisar, de estudar, porque a gente percebe de fato que elas estão entrando para a política, mas tem ainda uma dificuldade realmente, né? Em 85, elas conseguem criar o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, e tem a história do banheiro no Congresso, porque não tinha banheiro feminino no Congresso, né? Então, elas são, na época da Constituinte, né? Porque a Constituinte, a candidatura dos deputados para discutir a Constituinte é lançada em 85, 166 mulheres se candidatam, só 26 são eleitas, e elas chegam de todos os lugares do Brasil, de diferentes partidos, de ideias diferentes, mas quando elas chegam ali, elas percebem que elas têm que se unir para lutar pelos direitos das mulheres e principalmente por políticas públicas. E aí elas têm o apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que tinha sido criado em 85, e que dá todo esse apoio para essas deputadas, para elas poderem e para que elas conseguissem aprovar vários pontos que eram de interesse das mulheres. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco até falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a participação da mulher no processo político, né? O voto ali, então, já vamos comemorar 90 anos, mas e a participação das mulheres em todo esse processo? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre o voto feminino, que completa 90 anos. Bom, eu recebo no nosso estúdio virtual Camila Wellickson, que é jornalista, historiadora, coordenadora acadêmica do ProUni, na PUC-Rio, e também a doutora Maíra Recchia, que é presidente do Observatório Eleitoral da OAB São Paulo. Camila, conta um pouquinho para a gente sobre a participação da mulher em um dos momentos históricos do nosso país, que foi a Constituinte. Fala para a gente a participação. As mulheres ali arregaçaram as mangas, se uniram para conseguir direitos para todas nós. Exatamente, foi um momento histórico muito emocionante. Essas mulheres, eu estava falando, né, antes do intervalo, que 26 deputadas foram eleitas para participar da Constituinte, e elas chegaram ali e perceberam que elas estavam justamente num espaço totalmente masculino, né? Elas não tinham nenhum banheiro. Foi a primeira briga delas, unidas, foi justamente pedir para o Ulisses um banheiro para as mulheres, e a partir daí elas contam que houve muita chacota, né? Porque os homens diziam: veio aqui só para se enfeitar, querem banheiro para passar batom, e foi justamente nesse momento que elas ficaram muito indignadas, e elas contam que elas resolveram brigar, escrever uma carta para o Ulisses, dizendo que era um absurdo esse tipo de piada com elas, que elas estavam ali para uma briga política, para uma luta política. E, de repente, elas se deram conta que, não, peraí, vamos usar isso a nosso favor. Em vez de fazer fazer uma carta brigando, reclamando para gerar mais piada, vamos
transformar o batom, né, que eles dizem que a gente está querendo vir aqui só para passar batom, no nosso mote, né? Então elas criaram o lobby do batom, fizeram pin, adesivo, distribuíram como lobby do batom, e receberam e conseguiram apoio na imprensa. Como eu falei também, já existiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que apoiou as deputadas nesse momento da Constituinte, e elas fizeram uma coisa que, de fato, é assim, muito impressionante, principalmente se a gente pensar que era uma época que não tinha celular, não tinha internet. Elas se organizaram com os grupos feministas do Brasil inteiro, e pediram para que as mulheres se reunissem nos estados, escrevessem cartas com as suas demandas. Então, isso é muito emocionante, porque as mulheres feministas se organizaram nos estados, colocaram no papel as suas demandas, e aí elas mandaram para as mulheres, para as deputadas, e elas juntaram tudo isso numa carta das mulheres, das brasileiras aos constituintes, e aí com as demandas elas se organizaram, colocando o que elas queriam. Então, assim, é engraçado porque, por exemplo, algumas questões elas perceberam que não dava para ir muito adiante. O aborto é o maior exemplo. Elas perceberam que elas não iam conseguir o que elas queriam, então elas resolveram frear aí para poder conseguir outras demandas, né? Ter sucesso em outras demandas. E elas, de fato, conseguiram 85% do que elas estavam colocando e pedindo, elas conseguiram na Constituição. Eu acho muito simbólico. Eu coloquei também duas imagens, não sei se está disponível aí, eu acho que são imagens bastante interessantes e simbólicas, que mostra, primeiro, uma imagem de 1931, de um congresso internacional feminista que aconteceu aqui no Brasil, e a Berta Lutz e as mulheres da federação, então, foram até a Praia do Recreio e foram visitar, né, durante o congresso. Elas levaram as mulheres para essa visita. Essa imagem seguinte é a outra anterior, que é a do Congresso Internacional Feminista. É óbvio que a gente está falando de dois momentos muito diferentes, né? Então não dá para comparar, mas você vê aí, quando eu disse que essas mulheres elas estavam pedindo voto, pedindo educação, participação política, mas elas queriam manter o papel delas de esposas, de donas de casa, de mães. Eu acho que é bem simbólico se você compara com a imagem seguinte, que a imagem é tirada pela Cláudia Ferreira, que era uma fotógrafa que ficou muito conhecida por registrar momentos do movimento feminista no Brasil. É uma foto de 1989, do 10º Encontro Feminista em Bertioga. E essas mulheres, é engraçado até que tem a onda, porque a gente fala de ondas feministas, né? Primeira e segunda, e tem essas mulheres soltas, sem roupa, assim, e aí você vê, é óbvio que é simbólico, mas eu acho interessante para mostrar a diferença dos dois momentos, da primeira e da segunda onda, e que essas mulheres estavam ali, de fato, assim, com lutas por políticas públicas, né? Quando começa a falar muito da questão da violência, isso já acontece, na verdade, desde a década de 70, mas cresce muito na década de 80. O momento marcante é o assassinato da Ângela Diniz, lá em Búzios, né, pelo Dock Street. Houve dois julgamentos, e quando houve o primeiro, que ele saiu livre do tribunal, quando teve o recurso para o segundo julgamento, as mulheres de fato se organizaram, publicaram um manifesto nos jornais. Então, elas falam muito da questão da violência. O trabalho dessas mulheres deu origem à Delegacia das Mulheres. Você vê aí que são políticas públicas que têm resultado a partir da luta dessas mulheres. Elas estão falando de várias questões que são importantes, que a gente não conquistou tudo ainda, a gente sabe, né? Ainda tem uma luta enorme, mas elas de fato conseguiram bastante coisa. E a Maíra falou uma coisa importante, né? De ter mulheres de todos os grupos sociais, de raças diferentes, né, mulheres brancas, negras, indígenas, enfim. É, e tanto na primeira onda como na segunda onda, a gente não tem é, essa representação tão grande. Existiram algumas mulheres, óbvio, mas não era a maioria. E essa é uma briga que eu acho que acontece depois da segunda onda feminista, que ganha força depois da segunda onda feminista, né? E a gente está lutando por isso atualmente. Doutora Maíra, até fala um pouco sobre isso, né? Que a Camila trouxe para a gente essas ondas, então, feministas, e o resultado delas para a defesa da mulher e também a criação de políticas públicas. A participação delas na Constituinte, e que foi aqui a defesa e a origem, assim, a origem não, mas o encaminhamento para o país, né, dos seus direitos, deveres, enfim,
Fala um pouquinho para a gente sobre a sua opinião sobre esse assunto. Priscila, a participação feminina na política desde a Constituinte, até desde antes, como a Camila bem trouxe, ela é fundamental para o avanço civilizatório no Brasil. Eu costumo até dizer assim que se existe algo que atualmente une a direita e a esquerda é a misoginia e de alguma maneira hoje as mulheres também da direita e da esquerda estão unidas dentro do Congresso Nacional, quase que num segundo lobo do batom para também tentar tratar dessa problemática da violência política de gênero, dos índices alarmantes da violência, das violências que as mulheres sofrem em todos os seus aspectos, a violência física, sexual, financeira, moral, psicológica, enfim, tudo que nós temos visto e que, infelizmente, o Brasil ocupa índices vexatórios, não só na participação feminina na política, a gente está atrás até de países árabes. Na América do Sul, se não me engano, nós estamos em penúltimo lugar nos índices que medem, né, a participação das mulheres dentro da política, mas também nos índices da violência, o Brasil ocupa índices alarmantes. Se não me engano, somos o quinto país que mais se mata mulher no mundo. Então, temos mulheres dentro desses espaços de poder, quando a gente fala, inclusive, quando a gente cita, né, que inclusive a violência, ela é também uma ferramenta de manutenção de poder, a questão do machismo, da misoginia, é fundamental para os avanços civilizatórios. Eu queria comentar um pouco só, trazendo uma fala da Camila antes ali do intervalo, quando falava ali, né, de mulheres eleitas pelos seus maridos ou pelos seus pais, a gente ainda vê esse fenômeno, infelizmente, acontecer na política brasileira. Se eu não me engano, hoje, em torno de 30% a 35% das mulheres eleitas estão eleitas com o capital hereditário dos seus pais ou dos seus maridos. Isso ainda é um fenômeno que acontece. E como a gente pode tratar isso, eu penso que deve ser uma lição de casa feita já dentro dos partidos políticos. Quando a gente fala de pouca representatividade feminina dentro do Congresso Nacional, que é onde a gente tem cotas de candidatura, né, na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, para o resto a gente não tem sequer política afirmativa de inclusão. Mas a gente precisaria tratar dessa discussão também, que é um reflexo do que acontece dentro dos partidos políticos. O Brasil ele tem aproximadamente 33 partidos políticos, pouquíssimos liderados por mulheres, a ponto de nós termos uma consulta respondida afirmativamente pela então ministra Rosa Weber no Tribunal Superior Eleitoral, sugerindo uma mera recomendação, porque não tem força de lei, mas sugerindo aos partidos políticos que adotassem políticas afirmativas de inclusão de mulheres nas disputas internas, mas o que se vê é que ainda existe pouca democracia intrapartidária quando a gente vai falar a questão do gênero. Quando a gente traz isso também para a nova lei, e é bem isso, né, Camila? A gente tem uma lei nova de violência política de gênero para práticas muito antigas, porque desde que o mundo é mundo, as mulheres que ousam ali participar do debate político acabam sofrendo todo tipo de violência. A lei 14.192 de 2021 também prevê que os partidos façam alterações estatutárias nos seus regramentos internos para tentar prevenir, conscientizar e finalmente combater a violência política de gênero, e novamente pouquíssimos partidos adotaram já essa obrigatoriedade legal. Então, quando a gente fala de efetiva participação de mulheres, ocupação desses espaços por mulheres, independentemente do governo, é porque isso é fundamental para o avanço civilizatório da sociedade como um todo. Não dá para falar que a gente vive numa democracia real, robusta, se a gente não tem igualdade de gênero, igualdade de raça, dentro dessas esferas de poder, que são as esferas onde as decisões são tomadas. A ponto de, novamente, estarmos discutindo e aprovando uma lei que determina a igualdade salarial para homens e mulheres na mesma função em plenos 2023 e 2024. Então, quando há a efetiva ocupação feminina, e aqui eu falo sem medo de errar, a efetiva ocupação feminista, porque o que a gente precisa é termos mulheres comprometidas com a defesa de mulheres e garantias fundamentais que nos são cerceadas pelo simples fato de sermos mulheres. A gente, infelizmente, ainda não tem garantia de segurança pública, direito à vida, respeito, igualdade como um todo. É porque essa ocupação ela precisa acontecer para que nós possamos avançar enquanto sociedade brasileira e uma democracia forte. Doutora Maíra, uma forma de até acabar um pouco com essa desigualdade, diminuir um pouco, pelo menos,
foram as mudanças que aconteceram nas últimas eleições. Então, a obrigatoriedade dos partidos políticos terem ali um percentual de mulheres, ter também a verba eleitoral para as mulheres, porque ali também tinha uma reclamação das mulheres em relação a isso. E se fala muito também algumas candidaturas até fake, né? Porque foram colocadas apenas as mulheres para cumprir o protocolo e não que realmente elas estão em pé de competição de votos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Essa é a grande questão, Priscila, que a gente precisa de conscientizar os dirigentes partidários como um todo, que a política afirmativa ela tem que ser efetiva, né? Ela tem que, de fato, tentar incluir a mulher na política. Na realidade, a mera menção de cotas de candidatura, se você não tem os pilares de uma boa corrida, pilares que fazem as mulheres performar numa boa corrida eleitoral, ou seja, investimento e visibilidade, é muito difícil que essas mulheres consigam se consagrar eleitas. Esse dado é recentíssimo, só a partir de 2018 é que na mesma proporção de mulheres candidatas você tem investimentos de recursos públicos, por exemplo, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que atualmente é obrigatório se investir na mesma proporção, e tempo de rádio e TV. Mas aqui tem uma curiosidade, por quê? A gente tem também uma questão da autonomia e da independência partidária. Isso faz com que o dirigente partidário, a dirigente partidária, possa escolher em quem vai investir determinado recurso público. Então, esse dinheiro ele não é dividido de maneira igualitária entre as candidatas, assim também como não é com relação aos candidatos. Né? O partido ele pode apostar e investir mais naquela candidata que ele reputa mais competitiva. E isso faz com que muitas vezes outras mulheres fiquem sem recurso algum para poder participar ali de maneira adequada da corrida eleitoral. Para além disso, quando eu falo numa mudança de conscientização, é porque o uso das candidaturas fictícias é uma fraude que acontece dentro das regras do jogo, o que vem fazendo com que muitas candidatas e candidatos eleitos acabem sendo caçados pelo uso da fraude. Então, o que a lei fala é que é necessário uma proporção no lançamento dos candidatos e das candidatas. Se você não atinge a proporção feminina, basta você retirar alguns nomes masculinos para se manter uma chapa coesa e competitiva sem o uso da fraude. Mas, infelizmente, o que os partidos fazem é lançar, mesmo assim, algumas mulheres que sequer querem concorrer. Nas eleições de 2016, se eu não me engano, nós tivemos 15 mil mulheres que não votaram nelas próprias. Esse número cai para 4 mil e pouco em 2020, por quê? Em 2019, nós tivemos o precedente de Valença, no Piauí, que foi o primeiro julgamento onde, ao se apurar a fraude na questão de gênero, se cassou uma chapa inteira que foi eleita, inclusive as mulheres eleitas. Então, é necessário que se faça uma nova conscientização, né, dos partidos para que invistam, de fato, nessas candidaturas. Agora, quando essas mulheres se tornam eleitas e aí detêm o mandato eletivo, essa disparidade ela continua naquele espaço. Por quê? Nós não vemos mulheres presidentes de mesas diretoras das casas legislativas, nós não vemos mulheres presidentes das comissões temáticas importantes das casas legislativas, elas acabam sendo interrompidas muito mais, invisibilizadas, têm seus projetos roubados, tem negociação para poder aprovar um projeto por ano. A gente tem casas legislativas que as mulheres precisam negociar a aprovação dos seus projetos. Inclusive, existe esse tipo de conduta. Elas são mais julgadas, elas têm sofrido algo que eu tenho chamado de lawfare de gênero, sofrem representações e ficam ali com o fantasma da cassação pela mera manifestação de seu voto. A gente viu isso acontecer recentemente com 6 deputadas federais na discussão do marco temporal das terras dos povos originários. Então, é uma série de outros obstáculos e violências que essas mulheres acabam sofrendo ao longo ali do mandato eletivo. Por essa razão, Priscila, que eu acho que passou do momento, quando a gente vai fazer o cômputo, né, de quanto tempo já nós estamos podendo votar e ser votadas, e com todas essas políticas afirmativas, tentativa de inclusão dessas mulheres nesses espaços de poder, passou do ponto da gente começar a discutir reserva de cadeiras. Reserva de cadeiras de maneira paritária, 50% para homens e mulheres, fazendo as reservas, como eu trouxe no início, das interseccionalidades.
né? A gente não pode só continuar pautando numa questão de gênero, porque senão continua o privilégio da branquitude, mas fazer uma questão interseccional, reserva de cadeiras, para que, de fato, o Brasil tenha nessas esferas a representatividade e a diversidade que é reflexo do nosso próprio povo. Camila, até a doutora Maíra trouxe um índice aí, que tem muitas mulheres que não votam em mulheres e até candidatas que não votaram em si mesmas, né? Então, fala um pouquinho desse movimento em que há uma parte em que busca a representação, que busca o voto, a decisão ali nas urnas, porém ainda essa dúvida, não sei, em relação a uma representação feminina. Isso não é novidade, né? Quando a gente estava falando lá atrás, do início do século XX, a princípio a gente podia pensar que os mais tradicionais seriam contra o voto feminino e eles eram a favor justamente porque eles acreditavam que as mulheres iriam votar seguindo seus pais e seus maridos. Então, você vê que eles estavam defendendo ali o sufrágio feminino, acreditando que as mulheres realmente não iam ter essa consciência política, isso lá atrás, e hoje em dia é uma questão complicada, né? Porque a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, né, ajudar a opinião pública a entender a importância de votar, como a Maíra falou, não apenas em mulheres, mas em mulheres feministas que vão defender as causas das mulheres. E é importante, e aí eu acho muito válido a gente estar nessa discussão aqui, né, na imprensa, e falar da importância da imprensa nesse sentido. Quando o Conselho Nacional das Mulheres foi criado, as mulheres passaram, o conselho, né, as feministas, elas eram feministas que estavam ali no conselho, elas passaram a ter uma outra relação com a imprensa, elas passaram a ser fonte oficial, né? Quem é da imprensa sabe a diferença de ser uma fonte que fala sobre qualquer, e uma fonte oficial que está ali representando o governo. E aí a imprensa passou a escutar de uma maneira diferente as mulheres do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, a importância da gente falar disso na imprensa e a importância de trabalhar com a opinião pública. Um exemplo que eu acho muito importante nesse sentido, quando a gente teve a Constituinte, estava discutindo a licença maternidade, as mulheres, as deputadas, elas defenderam a licença paternidade. Era uma das pautas das mulheres que não passou, justamente porque na imprensa não era um assunto que dava, né, dava matéria. Não era interessante falar da licença paternidade, isso tem a ver com a opinião pública, tem a ver com uma questão cultural, né? O papel da mulher, a mulher a mulher quem tem que ficar em casa quando tem filho, né, cuidando da criança, não é o pai. Então, isso tem uma questão histórica, cultural, que deve ser mudada. A opinião pública é importante nesse sentido. E aí também da opinião pública, da imprensa, trabalhar, né, a questão da opinião pública sobre a importância de votar, das mulheres votarem, terem um voto consciente, entenderem que isso é importante, é um movimento histórico, como a gente está aqui falando, né, e que durou muito tempo, foi uma luta muito grande, tiveram algumas conquistas, alguns retrocessos, algumas questões que as mulheres não conseguiram alcançar. Então, é importante que se discuta publicamente a importância de votar e votar conscientemente, de votar em mulheres, das mulheres irem votar conhecendo os candidatos e as candidatas e sabendo quais são as propostas e sabendo que o voto tem efetivamente uma importância que vai mudar, porque muita gente pensa, ah, só um voto, meu voto, o que é que significa, né? E tem um significado grande, sim, porque é o que vai garantir que as pessoas eleitas consigam trabalhar em políticas públicas que vão, de fato, gerar mudanças para as mulheres, e aí não estou falando só de mulheres, gerar mudanças para a sociedade, né? Doutora Maíra, a gente falou da questão do voto feminino, da representação feminina nas casas legislativas, e a senhora trouxe uma ideia ali, uma sugestão, né, de pelo menos ter ali a metade, tanto do quadro, né, das cadeiras, para homens quanto para mulheres. Existem casos de sucesso nesse sentido em outros países que seguem o mesmo, né, o mesmo ritmo que o Brasil, né? Temos aqui os parlamentares. Isso já acontece em outros países?
gente tem alguns países, Priscila, que a paridade ela já é uma realidade. Em outros países, inclusive, em outros locais, inclusive como Ruanda, as mulheres já são a maior parte das assembleias legislativas. Ali, até por uma questão histórica de guerra e etc., as mulheres sempre foram a maior parte das que se consagraram eleitas. Mas a gente tem não só ferramentas como a reserva de cadeiras, mas outras possibilidades também, que inclusive há pouquíssimo tempo atrás estava sendo discutido dentro do Congresso Nacional, de outras ferramentas de inserção, para além de lista aberta, que é o que a gente tem hoje, cota de candidatura, mas listas fechadas, com alternância entre os candidatos para cada partido. O que me parece é que, infelizmente, o Brasil não quer avançar nesse sentido. A gente tem no Congresso Nacional tramitando um projeto de lei para tentar incluir, sim, reserva de cadeiras, mas esse percentual ainda é muito baixo, se inicia com 18% de cadeiras reservadas para as mulheres, e isso é o que a gente já tem hoje. Haveria algum avanço nesse sentido, porque, de fato, as cidades que não possuem nenhuma mulher na vereança estariam ali com, no mínimo, 18% de ocupação feminina dentro desses espaços. Mas seria o único ponto, porque dentro do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais, a gente já atinge esse percentual. Quando a gente tem esse investimento nas candidaturas e visibilidade, o que a gente viu é que de 2014 para 2018, quando isso começa a valer, ainda que com as críticas que eu fiz, houve um aumento de 50% de mulheres eleitas. Então, o que eu acho é que, assim, com todas as vênias a quem pensa de maneira diferente, é que só esses incentivos não estão sendo suficientes. Então, pegar exemplos de outros países é fundamental para a maior inserção de mulheres, e acho que a reserva de cadeiras é o primeiro passo para que a gente possa depois até discutir se essa obrigação seria transitória, até que as mulheres estejam lá, e depois com garantias, né, de concorrer igualmente com os homens, se essa ferramenta ela precisaria se manter, ou se a gente poderia ter outras ferramentas até para deixar livre essa questão da escolha do eleitorado, mas acho que é uma discussão que tem que ser colocada justamente pela pouca representatividade de mulheres dentro desses espaços. E essa é uma tônica da sociedade brasileira. O CNJ, há pouquíssimo tempo, também determinou que nas listas de promoção para os desembargadores tem que também ser observado, não tem nada a ver com cota de candidatura, mas só fazendo um paralelo aqui do Poder Judiciário, tem que ser observada também a alternância no sistema de promoção entre homens e mulheres desembargadores. Então, acho que é uma tônica da sociedade, especialmente do Brasil, onde nós, repito, assim, somos a maior parte do eleitorado, a maior parte da população brasileira, estamos quase a metade das filiações partidárias, e as mulheres já são as únicas ou as maiores responsáveis financeiramente por também quase 50% dos lares brasileiros. Então, eu sempre falo, se as mulheres pagam impostos como os homens, se a gente paga a conta, a gente também tem que sentar lá para decidir os rumos dessa nação. Bom, nós chegamos no final já do nosso programa, mas quero deixar o agradecimento às nossas entrevistadas e também um minutinho para as considerações finais. Agradeço, então, a Camila Wellington, que é jornalista e historiadora, coordenadora acadêmica do ProUni na PUC-Rio. Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Reforço a importância da gente, né, fazer esse debate. Como eu disse aqui no final, a imprensa tem um papel fundamental para ajudar a opinião pública a entender a importância da participação das mulheres na política. Isso realmente pode provocar mudanças significativas, como já mudou, já provocou mudanças, e eu acho que vai continuar mudando. A gente tende a achar que a gente está numa situação, né, ruim, e tá mesmo, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas a gente já avançou muito, não tenho dúvida, e a gente vai continuar avançando, então essa conversa aqui é muito importante nesse sentido. Obrigada. Também agradeço a participação hoje aqui conosco da doutora Maíra Recchia, que é presidente do Observatório Eleitoral da OAB São Paulo. Obrigada. Obrigada, Priscila. Queria parabenizar a TV Alesp também por essa iniciativa. Como disse a Camila, é fundamental aí para a discussão da sociedade brasileira. Agradecer esse espaço, falar que quando a gente está tratando, né, de conquistas civilizatórias, no que diz respeito à igualdade de mulheres, a gente está falando de liberdade, de participação efetiva, de pertencimento e de igualdade no recorte eleitoral.
Então, é um tema fundamental aí para o progresso do Brasil e efetivamente para uma democracia mais forte, mais igualitária e mais diversa. Então, muitíssimo obrigada pelo espaço. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço pela qualidade da nossa discussão de hoje. Muito obrigada. Bom, e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.